Boa noite. Boa noite. It's wonderful to be with you again tonight. É maravilhoso estar com vocês mais uma vez nessa noite. And since this is my last time to bring you God's word on this trip, E se esta é a última vez que vou trazer a palavra de Deus a vocês nessa viagem, I want to thank you so much for your warm friendship, eu quero agradecê-los tremendamente pela sua amizade calorosa, for the hundreds of books you bought. pelos vários centenas de livros que vocês compraram. I hope you read them and profit from them. Eu espero que você os leia e que você se beneficie deles. I want to thank Pastor Marcos too for being so good to me this whole week. Eu gostaria de agradecer ao pastor Marco pelo carinho e ter sido tão bom para mim essa semana. You have a very gracious pastor. Vocês têm um pastor muito gracioso. And I also want to thank Matthias for all the wonderful translation he's done. Eu também gostaria de agradecer ao Mateus por todo o trabalho de tradução. I think his translation is better than my sermon. Eu acho que a tradução dele é melhor. I'm not sure about that, pastor. Eu acho que a tradução dele é melhor do que o sermão. God bless you, my brother. Thank you you, so much. I want you to turn with me to Matthew 28. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28. The Great Commission, A grande comissão, verses 18 through 20. versos 18 a 20. Please read Matthew 28, 18 through 20. Então acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus, Mateus 28, os versículos 18 a 20, que dizem assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, may this great gospel commission come alive for us tonight. Senhor dos céus, faça o evangelho desta grande comissão tornar-se vivo para nós nesta noite. May we learn to have great evangelistic, mission-minded hearts Que possamos ter um grande coração e uma mente evangelística for the gospel's sake para a causa do evangelho and for the triune God's sake, e para a causa do Deus triuno, but also for the sake of the souls of the unsaved. mas também pela causa daqueles que ainda não são salvos. Help us to view every unconverted person as a mission field, Nos ajude a ver todos aqueles que não são convertidos como nosso campo missionário. and bless all those who will go out to engage in evangelistic and mission endeavors from this E congregation. abençoa todos aqueles que estão se comprometendo com a causa evangelística e pertencem a essa igreja. Go before them, Lord, Que o Senhor vá à frente deles and bless their commissioning tonight, e abençoe o seu comissionamento nessa noite, that they may be a winner of souls para que eles possam ganhar almas by the grace of thy Holy Spirit, pela graça do Espírito Santo, and be used for the maturation of the que saints, possam ser usados para a maturação dos santos to the glory of thy great and holy name. e para a glória do teu santo e grande nome. And help us in preaching once more tonight. E abençoa-nos na pregação mais uma vez nessa noite. And help us also to explain a variety of ways in which all of us could go out and evangelize others. E nos ajude a entender a variedade de formas em que nós podemos ir e evangelizar outros. Oh Lord, may we be filled with Jesus Christ Ó Senhor, enche-nos com Jesus Cristo, and want to share him with everyone in the world. porque queremos compartilhá-lo com todas as pessoas neste mundo. Help us to be living trophies of grace Ajuda-nos a sermos vivos troféus da tua graça, and to spread that grace to others. para espalhar esta graça a outros. And do thou blessed Holy Spirit. E abençoa-nos pelo teu Santo Espírito. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus. Amen. Amém. Well, the title of my sermon tonight is The Promise, the Power, and the Practice of Evangelism. O título do meu sermão hoje à noite é A Promessa, o Poder e a Prática da Evangelização. The three verses that were read to you at the close of Matthew Os 3 versículos que nós lemos para vocês neste fim do livro de Mateus comprise what the church has always called the Great Commission. encapsulam aquilo que a igreja sempre chamou de a grande comissão. And what Jesus is saying in these three verses E o que Jesus está dizendo nesses 3 versos is that he is encouraging the church to persevere in evangelism. é que ele está encorajando a igreja a perseverar no evangelismo. And by the church, he means every single believer. E quando ele diz igreja, ele está falando de todos os crentes.
And he's saying to us, we have God's promises and God's proclamations of divine authority to go out and evangelize. E Ele nos dá as divinas promessas e a proclamação do Evangelho que nos é concedida para outros. But we not only have the divine authority to do so, Mas nós não temos somente a autoridade divina para fazer isso, we also are divinely delegated to do so. mas nós também somos divinamente autorizados e delegados a fazer isso. And we have the divine presence promising that Christ will go with us. E nós temos a presença divina prometendo que Cristo irá conosco. Now, Jesus gave this great commission at a pivotal moment in redemptive history. E Jesus deu essa grande comissão num momento crucial na história da redenção. The long anticipated Messiah has come. O Messias que era antecipado há tanto tempo, de fato veio. He has suffered and died for his people. E ele sofreu e morreu pelo seu povo. He is now raised from the dead. E agora ele ressurgiu dos mortos. He is ready to go and be ascended into heaven Ele está pronto para subir aos céus, to intercede for his church. para interceder pela sua igreja. But the end of history has yet to be consummated. Mas o fim dessa jornada ainda precisa ser consumada. He has yet to come back on the clouds Ele ainda tem que voltar nas nuvens and bring his own to himself forever. e trazer aqueles que estão com ele para estar com ele totalmente. So in Matthew 28, the disciples find themselves on the cusp of an exciting new epic in redemptive history. Então, em Mateus 28, os discípulos estão na véspera de uma fase completamente nova na história da redenção. God is going to bless their evangelistic efforts. Deus vai abençoar os esforços evangelísticos deles. The Holy Spirit is going to pour himself out on the day of O Pentecost. Espírito Santo vai ser derramado sobre eles no dia do Pentecostes. And the gospel is going to go to the ends of the world. E o evangelho vai se espalhar até os confins da terra. And so we have here in this brief text divine authority, divine delegation, and divine presence. Então nós temos aqui nesse texto curto uma autoridade divina, uma delegação divina e uma presença divina. Let's look at these promises more closely. Então vamos olhar para essas promessas de forma mais próxima. First then in verse 18 is the promise of divine authority. Primeiro no verso 18 nós temos a promessa da autoridade divina. Notice that the church has the authority and responsibility to spread the gospel because she receives that authority from the authority holder, Jesus Christ. Perceba que a igreja tem a autoridade divina para espalhar o evangelho, porque ela recebe essa autoridade daquele que tem toda a autoridade, Jesus Cristo. For Jesus begins the Great Commission this way. E Jesus começa a grande comissão com essas palavras. All authority is given unto me in heaven and in earth. Toda a autoridade é dada a mim nos céus e na terra. Today many people resent and resist authority. Veja, hoje em dia muitas pessoas se ressentem e resistem à autoridade. They think authority is a bad word. Eles pensam que a autoridade é uma palavra ruim. But actually, God has organized and instituted this entire world around the concept of authority. Mas na verdade Deus organizou e instituiu esse mundo inteiro ao redor do conceito de autoridade. Let me explain. Deixa eu explicar isso para vocês. So God is the supreme authority. Então Deus é a autoridade suprema. He's now giving authority into the hands of his son. E agora ele deu autoridade nas mãos do seu filho. His son exercises that authority through the Holy Spirit, O filho exerce essa autoridade através do Espírito Santo, who is the author of this book. que é o autor deste livro. And this book is our authority. E esse livro é a nossa autoridade. And in the Bible, God shows us that every area of life is structured by authority. E na Bíblia, Deus mostra que todas as áreas da vida são estruturadas por essa autoridade. So authority comes from the Father, through the Son, by the Spirit in the Word. E então a autoridade vem do Pai, através do Filho, pela mediação do Espírito Santo na palavra. And then it breaks out into every area of life. Então ela se espalha para todas as áreas da vida. Husband over wife, O marido sobre a esposa, parents over children, os pais sobre os filhos, employer over employee, o chefe sobre os seus empregados, government over o citizens, governo sobre os cidadãos, church office bearers over church members, os oficiais da igreja sobre os membros da igreja, teachers over students. professores sobre os estudantes.
All of life is structured by authority. O todo da vida é estruturado em autoridade. But Jesus is saying, all this authority supremely finds its pivot point in me. Então Jesus está dizendo, mas toda essa autoridade encontra o seu ponto máximo e seu resumo em mim. I have divine authority. Eu tenho autoridade divina. I am the King of Kings. Eu sou o Rei dos Reis. Man is not sovereign. Man is not authoritative in himself. O homem não é soberano, o homem não é autoritativo em si mesmo. Man's authority derives from the incarnate Son of God. A autoridade do homem é derivada do Filho de Deus encarnado. So Jesus is the divine holder of authority. Então Jesus é aquele que possui toda a autoridade divina. That's the foundation of the Great Commission. E essa é a fundação da grande comissão. All those people that will be sent out from this church to evangelize and do missions Todas as pessoas que vão ser enviadas a partir dessa igreja para evangelizar e fazer missões will be sent out tonight with the divine authority of the Lord Jesus Christ. serão enviadas hoje à noite com a autoridade divina de Jesus Cristo. And he is the authority over all the universe. E ele tem autoridade sobre todo o universo. He will go out to teach the nations. E ele vai lá para ensinar as nações. And he has received that authority from his Father. E ele recebeu essa autoridade do seu Pai. And that authority not only extends to all of the earth, but it even extends to hell and it extends to heaven. E essa autoridade não se espalha somente sobre a terra, mas se estende até o inferno e até mesmo no céu. Jesus takes the highest thing there is, the heaven of heavens. Jesus tem a maior posição que existe, ele está no céu dos céus. And he comes down to this lowly earth. E ele vem até esta terra que é tão baixa. And where the first Adam failed when authority was given to him E naquilo que o primeiro Adão falhou quando a autoridade havia sido dada a ele, over creation, sobre a criação, the second Adam is now victorious o segundo Adão é agora vitorioso. and is risen from the dead E ele ressurgiu dos mortos. and rules over the E ele universe. governa sobre todo o universo. And Jesus now surrenders that authority also to his apostles. E agora Jesus então delega essa autoridade também aos seus apóstolos. He surrenders that authority in the church to the ministers and the elders. Ele concede essa autoridade na igreja também aos pastores e aos presbíteros. And he says, rule on my behalf. E ele fala, governem em meu nome. Do as I would do. Façam o que eu faria. My authority is commissioned to you A minha autoridade é comissionada a vocês. to act, to speak, to think like me. Para agir, para falar, para pensar como eu faço. And so acting in my name Então ajam em meu nome. and partaking of my anointing. E participem na minha própria unção. Go out and speak my words. Vão e falem da minha palavra. Go out and spread my gospel. Vão e espalhem o meu evangelho. From the Father, through the Son, by the Spirit. A partir do Pai, através do Filho, pelo Espírito Santo. The church has a Trinitarian authority A igreja tem uma autoridade trinitariana to bring the gospels to the end of the para world. levar o evangelho até os confins da terra. And so that's our right. Então isso é o nosso direito. That's our responsibility. Essa é a nossa responsabilidade. To proclaim his kingdom to the end of the world. Proclamar o reino dele até os confins da terra. You see, the church is in possession of the best news ever. Veja, a igreja está em posse das melhores boas novas possíveis. The church understands why we are here in this world. A igreja entende o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, To live for the glory of God. que é viver para a glória de Deus. That's the theme we've been considering in so many different areas this week. E esse é o tema que nós temos considerado em tantas as áreas ao longo dessa semana. We have to live for the glory of God, as we heard, Nós temos que viver para a glória de Deus, como in nós our aprendemos. marriages, Nos nossos casamentos, in our child rearing, na forma como criamos nossos filhos, in our work, no nosso trabalho, in our spiritual life, na nossa vida espiritual, in every area of our em lives. todas as áreas da nossa We've vida. got the good news. Nós temos as boas novas. It would be criminal not to spread it. Seria um crime não espalhar essas coisas. So we are to see every unconverted person, as I said in prayer, as a mission field. Então nós temos que ver todos aqueles que não são convertidos como o nosso campo missionário. And so the Bible surrenders all authority to Jesus Christ. Então a Bíblia delega toda a autoridade nas mãos de Jesus Cristo. In Luke 5, we're told he has authority to forgive sins. Luke 5. Em Lucas capítulo 5,
fala que nós vemos essa autoridade nas mãos de Cristo. In Matthew 18, we're told he has authority to rule his church. Nós, em Mateus 15, vemos a sua autoridade para governar sobre a igreja. In John 1, we are told he has authority to give eternal life to sinners. Em João 1, nós vemos que ele tem autoridade para dar vida eterna aos pecadores. In 2 Corinthians 12, we are told he has authority to strengthen his people in the midst of their weakness. E 2 Coríntios 12, nós vemos que ele tem autoridade para fortalecer o seu povo no meio das fraquezas deles. In Mark 4, we are told he has authority over nature. Em Marcos 4, nós vemos que ele tem autoridade sobre a natureza. In Psalm 2, we are told he has authority over political kingdoms. Salmo 2, nós vemos que ele tem autoridade sobre o reino político desse mundo. And in 1 Corinthians 15, we are told he has authority over both the old and the new creation. Em 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que ele tem autoridade tanto sobre a velha quanto a nova criação. There is no fragment of space or of time that evades the dominion and authority of Jesus Christ over the entire universe. Não há nenhum fragmento de espaço ou tempo em toda a criação que possa escapar da autoridade de Cristo sobre todo o universo. The gates of hell shall not prevail against the church Os of Christ. portões do inferno não prevalecerão sobre a igreja. So when we evangelize, when we do mission work, we have the authority of Christ resting upon us. Então, quando nós evangelizamos e fazemos a missão, nós temos a autoridade de Cristo sobre nós. That's my first point. E esse é o meu primeiro ponto. Second point is the promise of divine delegation. O segundo ponto é a promessa da delegação divina. Look now at verse 19 Veja comigo o verso 19 and the beginning of verse 20. e também o início do verso 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things that I have commanded you. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Go ye therefore, Então vá, portanto, because Christ has authority to do what you cannot do. porque Cristo tem autoridade para fazer o que você não consegue fazer. You are to go in his authority. Você tem que ir na autoridade dele. In fact, you are commanded to do so, Jesus says. Na verdade, você é ordenado a fazer isso, conforme Jesus diz. Jesus' resurrection, his ascension, his sitting at the right hand of the Father A ressurreição de Jesus, a sua ascensão e o seu sentar-se à destra do Pai is your warrant for spreading the gospel. é a sua garantia para poder espalhar o Evangelho. And so we make disciples by the grace of the Holy Spirit Então nós fazemos discípulos pela graça do Espírito Santo by evangelizing the lost. ao evangelizar os perdidos. And then by teaching and baptizing and training those who have professed faith in E Christ. também por meio de ensinar e a guardar e batizando aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. You understand, this is not optional for the church to Você do. entende? Isso não é opcional para a nossa igreja nos nossos dias. The church is commanded to do this. A igreja é ordenada a fazer essas coisas. Jesus doesn't say, well, think about going. Então Jesus não vira e fala assim, talvez você pense em fazer isso. Or would you pray about going? Será que você vai orar para fazer isso? No, he says, go ye, therefore. Ele falou, ide, portanto, e fazei discípulos. You see, one day the king will call us to account on the day of judgment Veja, um dia o rei nos chamará para prestarmos contas no dia do juízo. for how we have stewarded the resources he has given to us Pela maneira como nós fomos mordomos dos recursos que ele confiou a nós. to spread the gospel in obedience to his command. De espalhar o evangelho em obediência ao mandamento dele. And he promises E ele promete that this gospel will be preached in the entire world before he returns. que esse evangelho será pregado em todo o mundo antes que ele retorne. And the gospel of Mark, Jesus says it even stronger. E no evangelho de Marcos ele fala de uma forma ainda mais forte. He says, preach the gospel to every single creature. Ele fala, pregue o evangelho para cada uma das criaturas. And as the church, you see, we have the privilege of being part of that magnificent enterprise. E como igreja nós temos o privilégio de sermos parte desse empreendimento magnífico. God doesn't need us. Deus não precisa da gente. God could do it just with a word from his mouth. Deus poderia fazer isso simples com um estalar de dedos. But God is pleased to use sinful believers Mas ele se agrada de usar crentes que são pecadores to spread the gospel, para espalhar o evangelho,
to participate in this grand plan that he has for his world and his creation. Para participarmos desse grande plano que ele tem para esse mundo e para essa criação. So we are taken up into a vision much bigger and much better than ourselves. Então nós somos elevados a uma visão que é muito maior e muito melhor do que nós mesmos. We are to labor for an eternal kingdom Nós devemos laborar pelo reino eterno, with eternal results. pelos resultados eternos. What a joy that is. Que alegria é isso. That's why as a minister, for example, E é por isso que como pastor, por exemplo, when we get on this pulpit, quando nós chegamos nesse púlpito, think of your own pastor. pense no seu próprio pastor. How many times has he gotten on this pulpit feeling inside his own weakness? Quantas vezes ele chegou até esse púlpito sentindo internamente as suas próprias fraquezas? Who am I to be sufficient to be the mouthpiece of God? Quem sou eu para ser suficiente, para ser boca de Deus? And yet we get up on the pulpit E ainda assim a gente sobe nesse púlpito with all our weakness, our fear and our trembling, com todas as nossas fraquezas, nossos temores e nosso estremecimento, knowing at the same time that the Holy Spirit will not allow the Word of God to return void to Him. sabendo ao mesmo tempo que o Espírito Santo não permitirá que a palavra volte vazia para ele. God will use the Word brought to His church. Deus usará a palavra que foi dada à igreja. And similarly, you see, the church is then to take that word that you hear publicly and to spread it to the E world. de forma similar, então, nós devemos pegar essa palavra que ouvimos publicamente e espalhar para o mundo. So the first command is go forth. Então, o primeiro mandamento é vá e faça discípulos. The Greek word there actually means to travel or to depart or to proceed on a journey. A palavra aqui em grego significa viajar ou entrar numa jornada ou seguir numa aventura. Now, it doesn't mean that every evangelist has to go to a distant mission field, Não significa que todo evangelista vai para uma nação bastante distante. though it does include that. Apesar de que isso inclui isso But também. going means going to your children, it means going to your neighbors, it means going to your work. Mas ir significa ir aos seus filhos, ir aos seus vizinhos, ir no seu trabalho. And finding a way, maybe over a lunch hour, Encontrar talvez uma hora, talvez no horário de almoço, to speak to your associates para falar para aqueles que estão associados a você about the one thing needful. sobre aquela coisa que eles realmente precisam. They need to be saved by the blood of Eles Christ. precisam ser salvos pelo sangue de Cristo. And we evangelize even by our lifestyle, E nós evangelizamos até mesmo com o nosso estilo de vida, by our personality, pela nossa personalidade, by our character, pelo nosso caráter, by our kindness, pela nossa bondade, by our concern for others. pela nossa preocupação com outros. Go ye therefore, Vá e faça discípulos. wherever God leads you. Aonde Deus te levar. Get up every morning and pray that God will bring someone across your path today that you can speak a good word to about the Lord. Levante todo dia de manhã e ore para que Deus mande alguém para você poder falar de Jesus para essa pessoa. And you see, that kind of preparation, E esse tipo de preparação that we're mentally prepared to seize the opportunities God puts in our em path, que nós estamos mentalmente preparados para agarrar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. that's what makes a good E evangelist. isso é o que faz uma boa evangelização. We're looking for A gente opportunities. está olhando por oportunidades. I had a friend, a very close friend, about 25 years ago. Eu tinha um amigo que era muito próximo meu há 25 anos atrás. He said he made a resolution to the Lord. Ele falou que ele fez uma resolução diante do Senhor. He flies a lot. He flew a lot on planes to minister all around the world. Ele viajava muito em aviões para ministrar ao redor do mundo. He said, I made a resolution to the Lord that the person sitting next to me on the plane, I would always try to evangelize, no matter how much work I had to do. E ele fez uma resolução de que se sentar alguma pessoa do meu lado no avião, eu sempre vou tentar evangelizar essa pessoa, não importa qual esforço que eu tenha que empregar. And that convicted me. E isso realmente convenceu meu coração. And I made that same E eu resolution. também fiz essa mesma resolução. So wherever my wife and I fly, we will evangelize the person next to us. E aonde quer então que eu e minha esposa viajemos, eu vou evangelizar a pessoa que está do meu lado. That's a wonderful opportunity. Isso é uma oportunidade maravilhosa. They can't escape us. Ele não pode fugir da gente. They're trapped in the Eles estão plane. encurralados. And we have a certain amount of time in which we can bring them the E gospel. nós temos um certo período de tempo em que podemos falar do evangelho para ele. But you see, that's the kind of mind, the way we should train our mind, that we're looking for opportunities every day, everywhere. Veja, essa é a forma como nós devemos treinar a nossa mente. Nós devemos buscar por oportunidades todos os dias, todos os lugares.
And the second part of that command is not only to go, but to make disciples. E a segunda parte desse mandamento não é somente ir, mas de fato fazer discípulos, Through teaching. através do ensino. And the Holy Spirit blessing that teaching. E o Espírito Santo abençoa esse ensino. Now, discipleship requires an attitude of humility Veja, discipulado requer uma atitude de humildade, because it's a lifestyle of submission. porque é um estilo de vida de submissão. The teaching is not just like a distant form of teaching that you pass on some instruction and it's not personal. O ensino não é somente assim uma forma distante de ensino na qual você passa instruções e não é pessoal. A disciple is to be like his master, Um discípulo deve ser como seu mestre. to imitate him, Ele deve imitá-lo, to assimilate his teaching. deve assimilar o seu ensino. That's how Jesus taught. É assim como Jesus ensinou. His seminary was 3 years, O seminário que ele deu foi um seminário de 3 anos. and he taught the disciples by his words, by his example, by his power. E ele ensinou os discípulos pelas suas palavras, pelo seu exemplo, pelo seu poder. True discipleship is inseparable from calling people to submit to all the word of, and person of Christ. Veja, o verdadeiro discipulado é inseparável do chamado de submeter pessoas a todo o ensino e a verdade de Cristo Jesus. When we call people to discipleship, Quando nós chamamos pessoas ao discipulado, we're calling them not just to view Christ as a guide to life, nós não estamos chamando elas a ver Cristo apenas como um guia para a vida, but something much bigger and better. mas algo muito maior e melhor. We're calling them to view Christ as their life. Nós estamos chamando elas a ver Cristo como a sua própria vida. For without Christ there is no life. Porque sem Cristo não há vida. So discipleship involves taking the yoke of the master. Então, discipulado significa tomar sobre si o jugo do mestre. The goal of discipleship is not just to inform people about Jesus O intellectually, objetivo do discipulado não é só informar as pessoas a respeito de Jesus intelectualmente, but to show them that they can live with Christ personally, mas mostrar que viver com Cristo é algo pessoal and that Christ will transform their entire e que lives. Cristo vai transformar o inteiro da vida deles. When they by grace surrender their entire lives Quando eles, pela graça, se submeterem a with Cristo, repentance and faith to Him. com arrependimento e fé nele. And so that's why we cannot really evangelize anyone well when we ourselves are not walking with the Lord. E é por isso que a gente nunca vai conseguir evangelizar alguém direito se nós mesmos não estivermos caminhando com o We Senhor. must be near Him. A gente precisa estar perto dele. We must be His disciple to disciple A gente others. precisa ser discípulos deles para poder discipular outros. We must commune with Him A gente precisa ter comunhão com ele daily. diariamente. We need to be able to say, for me to live is Christ. A gente precisa ser capaz de dizer, para mim o viver é Cristo. Those are the ones that make good disciple makers. Esses são aqueles que fazem bons discípulos. When we make disciples, we don't call them to follow us. Quando nós fazemos discípulos, a gente não está chamando eles apenas para nos seguirem. We call them to follow the Lord Jesus with A us. gente está chamando eles para seguirem o Senhor Jesus conosco. So that kind of teaching, by our lifestyle, by our words, Então esse tipo de ensino, com o nosso estilo de vida, com as nossas palavras, and from heart to heart, e de coração para coração, sharing the essence of the gospel, compartilhando a essência do Evangelho, that is the core of faithful ministry. esse é o centro do ministério fiel do Evangelho. Teaching in the Bible refers to lifestyle knowledge, not Isso. just head knowledge. Ensinar na Bíblia significa um conhecimento de vida prática, e não somente um conhecimento mental. So may I ask you tonight, Então eu posso te perguntar hoje à noite, if you're a believer, se você é um crente, are you a disciple maker? você é um fazedor de discípulos? Can people look at you and see Jesus in you? Será que as pessoas podem olhar para você e ver Jesus em você? Can they see that your life is dedicated to Him? Será que eles podem ver que a sua vida é dedicada a Ele? Can they see that there's something different about you that they don't have? Será que eles conseguem ver que tem algo diferente em você que eles não têm? And do you speak to them with love, with all your E heart? será que você fala com eles com amor de todo o seu coração? Of the enormity of sin, not only, but also the enormity of the riches and glory and beauty Não- of Jesus Não Christ. somente sobre a enormidade do pecado, mas sobre a enormidade de Cristo e Jesus e a sua beleza e seu amor.
And do you know what it means to call them then to a lifestyle of obedience to Him? E você entende o que significa chamá-los não somente para uma vida, mas uma vida de obediência a A Ele. lifestyle of watchfulness. Uma vida, um estilo de vida de estarmos sempre vigilantes. A lifestyle of dedication and consecration to the Lord of glory. Um estilo de vida de sermos dedicados e consagrados ao Senhor dos Senhores. That's what we're to teach them. E isso é o que nós devemos ensinar. And then thirdly, we have the promise of divine presence. E em terceiro lugar, nós temos a promessa da divina presença. Look at the end of verse 20. Veja o final do verso 20. For I, lo, I am with you always, even unto the end of the world. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. There's two beautiful things in these words. Existem duas coisas maravilhosas nesse verso. First is the assurance of Christ's divine presence as we go forth to evangelize. Primeiro é a garantia da divina presença de Cristo à medida que nós vamos para evangelizar. And this is in the emphatic tense in the Greek. In the emphatic tense in the Greek. E no grego você percebe que isso aqui não está numa conjugação enfática. Jesus is saying, I myself, the Lord of glory, to whom all power and authority is given, I am with you. E Jesus está dizendo, eu mesmo, que tenho toda a autoridade sobre os céus e a terra, eu mesmo estarei com vocês. I'm with you in my divinity and my humanity. Eu estou com vocês na minha divindade e na minha humanidade. I'm with you with all the glory of my attributes, my omnipresence, my love, my power. Eu estou com vocês em toda a glória dos meus atributos, na minha onipresença, no meu poder, no meu amor. And even when I go to sit at the right hand of the E Father, mesmo quando eu for assentar-se à destra do Pai, I am still with you. eu ainda estarei com vocês. As the Heidelberg Catechism says so beautifully, Como o catecismo de Heidelberg colocou de uma forma tão bela, at the right hand of the Father, à destra do Pai, He is still with us with respect to His Godhead, Ele está ainda conosco no que diz respeito a ser o nosso cabeça, with respect to His majesty, no que diz respeito à sua majestade, with respect to His grace, no que diz respeito à sua graça and with respect to His Holy e no que Spirit. diz respeito ao seu Santo Espírito. And the Catechism adds, therefore He is at no time absent from us. Então o catecismo ainda adiciona, portanto, não há nenhum momento que ele não esteja conosco. What a promise. Que promessa! He's with me. Ele está comigo. He's with me when I evangelize. Ele está comigo quando eu evangelizo. He's with me when the one I'm evangelizing rejects my message. Ele está comigo quando eu evangelizo e alguém rejeita a minha mensagem. I am not to take that personally. Eu não devo levar isso pessoalmente. They're not rejecting me. Eles não estão rejeitando a mim. They're rejecting my master. Eles estão rejeitando o meu mestre. And so I'm to wait for an opportunity to bring the message to them again, Então eu tenho que esperar por oportunidades para levar a mensagem de Deus a eles novamente. knowing He is still with me. Sabendo que Ele está comigo. What an encouragement for those who want to share the gospel. Mas que encorajamento para esses que querem compartilhar o Evangelho, não é? He's with you. You honor Him when you share the gospel. Ele está com você e você honra Ele quando você compartilha o Evangelho. But secondly, Mas em segundo lugar, verse 20b does not only give us the assurance of Christ's divine presence, but also the assurance of Christ's enduring presence. mas esse verso, a segunda parte, não nos dá somente a garantia da presença divina, mas a garantia da presença contínua de Deus. I'm with you to the end of the ages. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. You see, Christians today live in what we call, as scholars, we call it the now not yet age. Os cristãos estão nesta era que nós, os estudiosos, chamamos de o já e o ainda não, a era do já e o ainda não. Now we live in the new age, Veja, nesse momento nós já estamos vivendo numa nova era. where Christ has come, E porque Cristo já veio, where the Spirit is poured o out, Espírito Santo já foi derramado sobre where nós. the gospel is going all over the E que world, o Evangelho está se espalhando por todas as where we nações. can look back on the cross Mas nós podemos olhar para a cruz and the empty tomb e olhar para a tumba and vazia say all the promises of thousands of years are fulfilled. e falar todas as promessas de milhares de anos estão cumpridas. The work of salvation is finished by Christ. A obra de salvação está finalizada em Cristo. The Lord is risen indeed, O Senhor de fato ressuscitou. and He's interceding for us at the right hand of the E Father. Ele está intercedendo por nós à destra do Pai. Oh, what a blessing to live in the Mas new que age. coisa maravilhosa viver nesta era. We have so much more than the Old Testament saints had. Nós temos tanto
tanto mais do que os próprios santos do Antigo Testamento tinham. But we're also living in the not yet. Mas também nós estamos vivendo no ainda não. Christ has not yet come again on the clouds. Cristo ainda não voltou novamente nas nuvens. We have not yet entered into glory with him. Nós ainda não entramos na glória com Ele. We have not yet entered into that spiritual holy marriage with him that I spoke about a night or two ago. Nós ainda não entramos naquele estado espiritual de eterno casamento com Ele, da qual falamos há 2 noites atrás. We have not yet put off all sin. Nós ainda não nos despimos de todo o pecado. But the day is coming. Mas esse dia está chegando. The not yet will become the now. O ainda não se tornará o agora. He will come. Ele virá. Dear believer, you will be perfect. Você crê que você será perfeito? Perfectly holy. Perfeitamente santo. You will have no more sin. Você não terá mais You'll pecado. be with Christ forever. Você estará com Cristo para sempre. I will be with you to the end of the Eu ages. estarei com vocês até a consumação dos séculos. You've got an everlasting future in Christ. Vocês têm um futuro sem fim em Cristo Jesus. This is glorious. Isso é glorioso. All the days until the consummation of the ages, I will be with you. Todos os dias até a consumação dos séculos eu estarei com vocês. To the end of time itself. Até o fim dos tempos propriamente ditos. Hallelujah. Aleluia. But now, Mas veja, you're going to say to me, well, this is all well and good. fala, tá, pastor, tá tudo bem, eu consigo entender tudo isso. And I believe everything you said. E eu creio em tudo isso que você está me I falando. hope you can say that. Eu espero que você consiga dizer isso. But how do I do it? Mas como é que eu faço isso? Give me the nuts and bolts. Pastor, me dá uma ideia do que eu posso fazer. Well, I want to give you several ways to evangelize people Então eu quero te dar aqui várias formas práticas de como evangelizar as pessoas. in obedience to this gospel Em commission. obediência a esse evangelho que lemos. And I want to divide this into a couple sections. E eu quero dividir isso em algumas partes. First, there is what we might call public evangelism. Primeiro tem aquilo que nós chamamos de evangelismo público. And this is, first of all, church-based evangelism. E isso é, em primeiro lugar, um evangelismo baseado na igreja. Public worship is an act of evangelism. Veja, o culto solene público é um ato de evangelismo. When we as ministers talk to you about the need to be born again Quando nós, pastores, falamos a você sobre a necessidade de ser nascido de novo and to come to repentance and faith in e Christ, vir em arrependimento, em fé a Jesus Cristo, we are doing public nós evangelism. estamos fazendo evangelismo público. We don't assume in an audience like this that everyone here is saved. A gente não assume que numa audiência como essa todo mundo aqui é salvo. Some of you are not. Alguns de vocês não são salvos. You need to be born again. Você precisa ser nascido de And novo. so a minister evangelizes in every sermon. Então um pastor evangeliza em todo o sermão. And as he evangelizes, he discriminates between those who are saved, who show the fruits of salvation, and those who are not saved, who don't show the fruits of salvation. Então, quando ele prega e evangeliza, ele faz distinção entre aqueles que mostram os frutos da sua salvação e entende que existem aqueles que não mostram ainda frutos de salvação. Our forefathers called that discriminatory preaching. Os nossos pais antigamente chamaram de uma pregação que discerne. Yes, you speak a lot to God's people when you preach, Sim, você fala bastante ao povo de Deus quando você prega, but you also speak to the unsaved, mas você também fala àqueles que não são salvos. and you bring the gospel to them. E você traz o evangelho a And as eles. Jonathan Edwards said, E como Jonathan Edwards falou, the way the minister evangelizes from the pulpit a forma como o ministro evangeliza é a partir do púlpito. is a classroom teaching for the saved to model their evangelizing of their neighbor and their friends with the same content. É uma sala de aula para aqueles que já são salvos, para eles aprenderem a evangelizar os seus amigos e aqueles que ainda não são salvos com o mesmo conteúdo. Now, we don't do that to the same extent with every text we preach Veja, claro, a gente não faz isso na mesma dimensão com todo o texto que a gente prega, because we're preaching the text. porque você está pregando o texto. But again and again and again, we're evangelizing from the pulpit. Mas de novo, nós estamos evangelizando a partir do And you're púlpito. to listen to your minister, how he does E that. você tem que ouvir o seu pastor em como ele faz isso. And you can use a lot of that E você and pode replicate it as you go to your friends and neighbors. E você pode usar bastante disso e replicar à medida que você vai aos seus amigos e aos seus vizinhos. For example, Por exemplo, from the pulpit, I might say to my congregation something like this. do meu púlpito eu posso falar alguma coisa para minha igreja, algo parecido com isso. Don't you feel empty when you don't have the Lord? Você não se sente vazio quando você não tem o Senhor?
What is your future? Qual que é o seu futuro? What is your life going to be like on the day of O judgment? que a sua vida vai ser no dia do juízo? How are you going to meet the Lord when you're not in Christ? Como é que você vai encontrar com o Senhor quando você não está em Aren't Cristo? you a sinner? Você não é um pecador? And don't you know? Surely you know that no one who has sinned upon him can enter into heaven. E você não sabe, claramente você sabe que alguém que tem pecado não pode entrar na presença santa de Deus. You need a Savior. Você precisa de um Salvador. And so on. Então é isso que eu faço. You see, there's many ways to evangelize Então, veja, unsaved people. Tem muitas There's many ways to evangelize unsaved people. Tem muitas maneiras de evangelizar pessoas que não são salvas. You can use a theme of repentance, Você pode usar o tema do the arrependimento, theme of faith, o tema da fé, the theme of emptiness and void, o tema do vazio que existe dentro de nós, the theme of the shallowness of this world, o tema da superficialidade desse the mundo, theme of the beauties and the glories of o Christ. tema das belezas e das glórias de Cristo. So public evangelism happens every sermon. Então, a evangelização pública acontece todo sermão. It also happens when you promote from the pulpit, like I'm doing right now, missionary support. E também acontece quando você promove a partir do púlpito, como eu estou fazendo agora, o apoio aos missionários. Not everyone goes to the mission field. Veja, nem todo mundo vai para o campo missionário. We as ministers from the pulpit promote missions. Mas nós, ministros, a partir do púlpito, promovemos missões. We encourage you, in fact, we command you to support missions with your prayers, with your gifts, with your interest, with your encouragement. Na verdade, nós encorajamos você, na verdade, nós ordenamos você que apoie missões com as suas orações, com seus recursos, com o seu tempo, com a sua vida. And as local churches, we actively support foreign missionaries and local missionaries. E como igrejas locais, nós ativamente apoiamos e sustentamos missionários na obra do It Senhor. becomes a good part of the church's budget, doesn't it? E se torna uma grande parte daquilo que nós chamamos de orçamento da igreja, não And é we verdade? encourage our people to give sacrificially to the spread of the E gospel. nós encorajamos o nosso povo a dar sacrificialmente para o espalhamento do evangelho. And we seek to inform our churches of the need of the gospel in different countries. E nós queremos informar as nossas igrejas sobre as necessidades do evangelho em diferentes países. And we pray for those under persecution. E nós oramos por aqueles que estão sofrendo perseguição. And then we also have our evangelistic community outreaches. E também nós temos o evangelismo local da nossa comunidade. We might want to set up homeless shelters. Talvez a gente trabalhe socialmente com casas para os desabrigados. Or go to nursing homes. Ou a gente vai talvez para alguns Or asilos. speak at prisons. Ou falar nas prisões. Or set up a vacation Bible school. Ou talvez fazer uma escola bíblica de férias. Or host Bible study outreaches for our neighbors. Ou talvez fazer estudos bíblicos na nossa comunidade para os nossos vizinhos. And 1,000 other things. Existem tantas coisas que a gente pode fazer. So first of all, there is something we call public evangelism through the church. Então a primeira coisa que nós estamos falando é o que chamamos de evangelismo público através da igreja. But then there's also Sunday school evangelism. Mas também existe aquilo que nós chamamos de evangelização de escola dominical. That can be big in a church. Isso pode ser bem grande na igreja. We do that in our church, in our neighborhood. A gente faz isso na nossa igreja, lá na nossa comunidade. We bring together scores of children. A gente traz várias crianças. We pick them up in vans. A gente pega com as nossas combis. 85% of them have no father in the home. Algumas, 85% dessas crianças não têm pai na sua casa. We bring them to the church E a with the mother's permission. E a gente traz essas crianças para a igreja com a permissão das mães deles. We teach them the gospel. A gente ensina o evangelho a eles. Or there's door-to-door evangelism. Ou a gente faz evangelismo de porta em porta. Now today you shouldn't do that by yourself, Veja, hoje em dia você não pode fazer evangelismo de porta em porta sozinho. but go 2 by 2. É melhor você ir de 2 em 2. And in some areas, maybe people resent so much someone knocking on their door they don't know. Maybe this is not the most effective kind of evangelism anymore. E em alguns lugares as pessoas ressentem tanto essa ideia de alguém bater na porta delas que talvez esse não seja o evangelismo mais eficaz nos nossos dias. But could you do it with your neighbors? Mas você poderia fazer isso com seus vizinhos. And then there's open air evangelism, which is also public. E também tem aquele evangelismo de área aberta que também é público. In America, we can still do that in many places. Nos Estados Unidos a gente ainda pode fazer isso em muitos lugares. Sometimes
even secular universities have a little section on their campus where people can get up and talk about whatever they want to talk about. Also the gospel. E em algumas dessas universidades seculares, até elas mesmas, às vezes tem um pequeno espaço onde as pessoas podem ficar de pé e fazer discursos públicos e até mesmo falar do evangelho. And then there's travel E evangelism. também tem o evangelismo que você faz viagem. I mentioned about airplanes. Eu falei sobre os aviões. But you can evangelize the taxi driver. Mas você pode evangelizar o motorista de táxi. You can evangelize other people on trains or buses. Você pode evangelizar outras pessoas em trens, em ônibus. How do you do that? Como é que você faz isso? Well, first you show an interest in them. Primeiro você mostra um interesse em fazer A isso. genuine interest. Um interesse genuíno. You sit down on the plane. Você senta ali no avião. You say, well, good morning. Ou fala, opa, bom dia. Are you going home or going away from home? Você está indo para casa ou voltando de casa? What do you do for work? O que você faz no seu trabalho? Do you enjoy your work? Você gosta do seu trabalho? Are you married with children? Você é casado? Você tem filhos? Tell me about your children. I love to hear about Me kids. fala um pouquinho sobre seus filhos. Eu adoro ouvir sobre You filhos. open them up, Você abre o seu coração and eventually you ask them a question. e eventualmente você faz uma pergunta. So what do you think life is all about? Então, o que você pensa sobre a vida, hein? Or maybe, what church do you go to? Ou então, que igreja você vai? Oh, I don't go to church. Ah, eu não vou para a igreja. Oh, so you're not a Christian. Ah, então você não é um cristão? Oh, no, I'm a Christian. Ah, não, sim, eu sou um cristão. I believe you can just have God, the Bible, and me. Ah, eu creio que eu posso ter Deus, a Bíblia e eu mesmo. That's all I need. Isso é tudo que eu preciso. I had a lady say that to me on the plane. Uma vez uma senhora falou isso para mim no avião. I said, are you sure? Eu falei, você tem certeza? Do you believe the Bible? Você crê na Bíblia? Oh, absolutely, she said. Com certeza. My mother and my father believe that from Genesis 1 to Revelation 22 is the inspired word of God. Meu pai e minha mãe me disseram que de Gênesis 1 até Apocalipse 22, tudo isso é a palavra de Deus. And you believe that too? E você crê nisso? Well, of course, she said. Ela falou, claro, eu creio But I nisso. don't need the church. Mas ela falou, eu não preciso It's da just igreja. God, the Bible, and me. That's enough. Eu só preciso de Deus, da Bíblia e eu mesmo. Isso me basta. I said, but you just said you believe in the Bible. Mas você acabou de falar que crê na Bíblia. Now, if I could show you in the Bible that you do need to go to E se eu church, mostrar para você na Bíblia que você precisa ir para a igreja? because you believe in the Bible, you would then go, right? Porque se você diz que crê na Bíblia, então você iria para a igreja, né? She laughed at me. Ela riu de mim. You don't understand how well I know my Bible. Ela falou, você nem tem noção de quanto eu conheço a minha I Bíblia. know the Bible doesn't say that. Eu sei que a Bíblia fala sobre isso. So I took my Bible out and I showed her Hebrews 10 verse 23, don't forsake the assembling of yourselves together. Na verdade, ela disse, eu sei que a Bíblia não diz isso. Então eu peguei a minha Bíblia e mostrei para ela Hebreus 10, 25, que diz, não deixei de congregar como é costume de alguns. And she looked. E ela olhou aquilo. She said, I never knew that was in the E ela Bible. falou, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia. I said, no problem. Eu falei, não tem problema. I'll help you. Eu vou ajudar você. You said you believe in the Bible. Você disse que crê na Bíblia. Now, just give me your email Então me dá o seu e-mail. and I will do a search myself. I'll do you a favor. I'll do a search myself in your neighborhood and I'll find you the best Bible-believing church in the neighborhood. And of course, you'll go now because you said you believe in the Bible, right? Então, eu vou fazer um favor a você e eu vou fazer uma pesquisa para descobrir qual é a melhor igreja bíblica na sua vizinhança e eu vou mandar isso para você, porque você disse que crê na Bíblia, certo? And I sent her the best church, E eu mandei para ela por e-mail as melhores the igrejas. most Bible-believing church. A igreja mais bíblica que tinha. And she went. E ela foi. And 1 month later, she emailed me back. E um mês depois ela me mandou um e-mail de volta. I can't believe that I went all this time without joining a church. E ela falou, eu não consigo acreditar que eu passei todo esse tempo sem me juntar a uma igreja. Thank you so much Muito obrigado for evangelizing por me. me evangelizar. Now, sometimes you fail, Veja, algumas vezes a gente vai falhar. but other times you'd be amazed what God will do. Mas muitas vezes você vai ficar impressionado o que Deus consegue fazer. One of my favorite stories is this, real quickly. Uma das minhas histórias favoritas é essa, bem rapidinho. On a rare occasion, I was bumped up into first class. Houve uma ocasião muito rara em que eles me botaram na primeira classe. I sat down next to a Chinese girl. E eu sentei perto de uma menina chinesa. She had only been in the States a few months. Ela estava nos Estados Unidos apenas há poucos meses. And she was bumped up in God's providence, so we ended up sitting together. Então ela também foi colocada na primeira classe do meu lado e a gente acabou sentando juntos. So we chatted a bit. Então a gente ficou conversando um pouco. I said, are you a Christian? E eu perguntei, você é uma cristã?
She said, I'm so embarrassed. Ela falou, eu estou tão embaraçada. I've only been in the States a few months. Eu só tenho estado aqui nos Estados Unidos por alguns poucos But meses. you are the fifth person that asked me if I was a Christian. Mas você é a quinta pessoa que me pergunta se eu sou uma cristã. And I'm embarrassed because I don't know what a Christian is. E eu estou embaraçada porque eu não sei nem o que ser cristã significa. I said, do you want to know? E eu perguntei para ela, você quer saber? She said, would you explain it to me? I would love to know. Ela, você explicaria isso para mim? Eu adoraria saber. I said, you want a short explanation or a long one? Eu falei, você quer a explicação curta ou a longa? She said, I want the long one. Eu falei, eu quero a longa. I said, can I use paper? Eu falei, posso usar papel? She said, yes. Ela falou, sim. So I got out my paper. I started with Adam, Então eu peguei um papel e comecei com Adão. then went to the fall, Depois eu fui para a queda. and then the need for redemption. Depois a necessidade de redenção. And I walked her through the whole Bible. E eu passei com ela por toda a Bíblia. And it was a 4-hour flight. Foi um voo de 4 horas. Talked with her the whole 4 E eu hours. conversei com ela durante todas as 4 horas. Sent her books Eu afterwards. mandei livros para ela depois. I don't know what she's doing now, Eu não sei o que ela está fazendo agora. but she was very interested. Mas ela estava muito interessada. She thanked me very much. Ela me agradeceu bastante. So you cast the seed of the gospel wherever you go, Então veja, você vai lançando a semente do evangelho aonde quer que você vá. and it will bear fruit after many days, E- Ecclesiastes 11 says. E isso vai trazer muitos frutos depois de muitos dias, Eclesiastes capítulo 11 diz. Then there's media-based evangelism, E veja, também existe um tipo de evangelismo que é baseado na mídia, through the printed word or some social media. através da palavra impressa ou até mesmo de mídias sociais. You've got tract evangelism. Você Tracts Você you também, pass out. você também tem evangelismo com panfletagens. Now, tracts have been used for many people. Veja, evangelização com panfletos tem sido usado por muitas pessoas. Today in America, if you just stand at an airport, outside an airport, you hand tracts to people, almost everybody resents it. Veja, se você está nos Estados Unidos, você fica ali do lado de fora do aeroporto dando panfleto para as pessoas, muita gente se ressente disso. In South Africa, Na África do Sul, 90% of people will take the tract out of your hand out of respect. 90% das pessoas vão ler o panfleto da sua mão por causa do respeito. And they'll read it. E eles vão realmente ler. It's more effective there. É mais efetivo lá. The way to use tracts in America today is to keep them in your pocket. And when you start talking with people, as they show interest, then give them a tract. A forma de hoje você usar a panfletagem nos Estados Unidos é você manter os panfletos dentro do seu terno ou do seu bolso, e à medida que você vai conversando com a pessoa, você dá o panfleto para ela depois de ter conversado com ela. Then there's radio and internet E evangelism. também existe evangelização de rádio, de internet. Internet evangelism is often the best way to evangelize young people. E esse tipo de evangelização é aquela que tem um efeito melhor com as pessoas mais novas. The internet, of course, as you know, has a lot of sin, a lot of junk, but it also has a lot of good things, a lot of good evangelistic A programs. internet, vocês sabem muito bem, tem muito lixo, tem muita coisa que não presta, mas também tem muita coisa boa e boas maneiras de evangelizar. Radio evangelism, we're involved in that. Veja, evangelização por rádio, eu tenho estado envolvido com isso. You often don't hear of people responding to you, but there are many people listening who never respond who benefit. Veja, muitas vezes você não ouve pessoas que respondem à sua evangelização, mas tem muita gente que ouve programas de rádio e se engajam com isso. Only eternity will reveal how many people came to know the Lord initially through radio messages. Veja, apenas na eternidade a gente vai saber quantas pessoas se converteram porque foram evangelizadas por causa de um programa de rádio. And then there's personal E evangelism. também, por fim, existe aquilo que a gente chama de evangelismo pessoal. One category of personal evangelism is what's today called friendship evangelism. Uma categoria de evangelização é aquilo que nós chamamos de hoje de evangelismo pela amizade. How do you do that? Como é que você faz isso? Well, you make friends. You make friends with your neighbors. Veja, você faz amizade com seus vizinhos. And you might send out an invitation or go house to house, say the next block of your neighbors, and you say, we would like to all the neighbors to get to meet each other. Come to our house and we'll have a Brazilian barbecue. Então talvez você possa ir aos seus vizinhos, espalhar convites e convidar todo mundo para ir para sua casa, e você fala, veja, a gente vai fazer um churrasco bem brasileiro. Only we just have hamburgers and brats. Nos Estados Unidos a gente só tem hambúrgueres e linguiças. And then you start talking with your neighbors E aí você começa então a conversar com seus vizinhos about all kinds of things. sobre todo tipo de assunto. You get to know where they work, what they do, what they like, Você começa a entender onde eles trabalham, o que eles gostam de fazer, who their kids are. quem são seus filhos. And you tell them in the invitation that we're going to try to have a real talk about
the real things of life. E você fala no convite, veja, a gente vai tentar ter uma conversa sobre as coisas importantes da vida. And you start asking them E questions você começa a fazer perguntas para eles about what is life all about. sobre o que é a vida para eles. And you don't try to do everything in one visit. E você não tenta fazer tudo de uma única vez. It's not like an airplane where you only have one chance and they're gone. Não é igual no avião, quando você só tem uma oportunidade e depois vai embora. But you come back and maybe you say, well, I'd like to talk with you more. Do you mind just coming over with your wife? E você continua conversando depois. Você fala, poxa, eu gostaria de continuar essa conversa. Por que você não convida a sua esposa? Mark Johnston from London, England, built up a failing congregation from friendship evangelism. Mark Johnson, de Londres, na Inglaterra, restaurou uma igreja a partir de evangelização de amizades. Because what he taught his members to do was when they got a group of people from the neighborhood there, they would also invite their pastor to come. Porque o que ele ensinou as pessoas a fazer é quando você convidar um grupo de pessoas da sua vizinhança, convida o seu pastor para estar lá também. And an elder in the church that was good at biblical counseling. E tinha um presbítero da igreja que era muito bom em aconselhamento bíblico. And the elder and the minister would mix with the neighbors. E o presbítero e o pastor iam se misturando com os vizinhos. And gradually, some of those neighbors would come. So you as a member would have your neighbors, you as a member would have your neighbors, you would have your neighbors, and the minister would be involved, and the elder would be involved, and you would be involved. And gradually, you see some of these people said, yeah, I'm interested in doing a Bible study. Então, gradualmente, os vizinhos começavam a vir. Você tem os seus vizinhos, ele tem os vizinhos dele, outro tem esses vizinhos. E à medida que eles iam conversando, esses vizinhos iam começando a demonstrar interesse. So they start with a Bible study, and then they move to bringing the people to church. Então, eles começavam com o estudo bíblico e depois começavam a levar essas pessoas para a igreja. Many were saved that way. E muitos foram salvos dessa forma. So Bible study evangelism, that's important as well. Então, o estudo bíblico como evangelização, isso é muito importante That can também. be very personal today. Isso pode ser muito pessoal hoje em dia. Let me give you one quick example. Deixa-me dar um exemplo bem rápido para você. I met a man from Louisiana who's a member of our church today. Eu encontrei um homem que era da Louisiana e ele é membro da nossa igreja atualmente. I met him at a conference. Eu encontrei com ele numa conferência. After I was done speaking, E depois que eu terminei de falar, he came up to me and gave me like a Brazilian hug, ele veio até mim e me deu um abraço, como se fosse um abraço brasileiro. and he kissed me on the cheek. E ele me deu um beijo na bochecha. I mean, a man kissed me on the cheek. Um homem beijando a minha bochecha. And I said, who is this E eu guy? falei, quem é esse cara? And he told me how he got converted. E ele falou para mim como ele se converteu. His wife was wonderfully saved A esposa dele havia sido maravilhosamente salva through the gospel preaching, através da pregação do evangelho. but he wouldn't go to church. Mas ele não queria ir para a igreja. I want none of this God business, he said. Yeah, I want none of this God business. Ele falou assim, eu não quero saber nada desse negócio de Deus. So his wife began to leave literature all around the house E à medida que a esposa começou a espalhar literatura cristã pela casa inteira, because he said to her, don't talk to me about your God. porque ele falou, não fale comigo sobre o seu Deus. And he saw all the literature and he knew what she was doing. Mas ele começou a ver todos os livros, sabia o que ela estava fazendo. This is a true story. Essa é uma história verdadeira. So one time he's sitting on the toilet Então uma vez ele estava sentado no vaso and she had a copy of Calvin's Institutes in the bathroom. e ela botou uma cópia das Institutas de Calvino no cesto ao lado do vaso. And all of a sudden he was tempted E de repente ele ficou tentado a ler. and he opened it up E ele abriu. and he read one sentence E ele leu uma linha. and God convicted him. E ele foi convencido. One sentence. Uma linha. And the next Sunday morning E no próximo domingo de manhã, he's getting dressed for church. ele estava se vestindo para ir para a igreja. She said, what are you doing? E ela falou, o que você está fazendo? Oh, he said, I'm going to go with you to church just one time, only one time. E ele falou- Don't get me wrong, I'm not going to become a Christian. Ele falou assim, olha, eu vou para a igreja só uma vez. Nem adianta que eu não vou virar cristão. Now, this man was from Armenia. Agora veja, esse homem era da Armênia. He goes to church, Ele vai para a igreja. and the minister preaches a sermon against Armenianism. E o... Sorry, pastor. This was very good. Oh, I was not ready for that. E o pastor está pregando um sermão na igreja contra o arminianismo. And he can't distinguish between Armenia and E Armenia. ele não conseguia fazer a diferença entre a Armênia e Armínio. And he's getting very upset E in the ele começou pew. a ficar bem chateado com o pastor. And he comes up to the pastor E afterward. ele foi para o pastor depois do sermão. He goes, you preached the whole sermon against my people. E ele falou, você pregou um sermão inteiro contra o meu povo.
Pastor said, "What in the world are you talking E o about?" pastor falou, o que você está falando? And when he finally understood, E aí, finalmente ele entendeu. the pastor began to laugh. O pastor começou a rir. Oh, he said, "I'm so sorry, but you're misunderstanding me. Ele falou, ai, me desculpa, você não conseguiu me entender. You know what? You're new to the Christian Ele falou, faith. sabe de uma coisa? Você é novo na fé I'll cristã. tell you what we'll do. We'll start a Bible study in your home this week, Friday. I'll come over, Ele falou okay?" assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar um estudo bíblico na sua casa, eu vou lá na sua casa. He said, "Every bone in my body," he said, "No, I don't want no one walking up to my house with a Bible under their arm." E ele falou que todo o osso do corpo dele gritou, não, eu não quero ninguém entrando na minha casa com a Bíblia debaixo do braço. But he said, somehow I couldn't refuse him, and I said, yes. E ele falou assim, mas de uma certa forma eu não podia recusar. Então eu falei, tá bom. So the pastor came over to start a Bible Então o study. pastor foi lá na casa dele para fazer estudo bíblico. And he said, "I never had anyone love me so much as that pastor." E ele falou, eu nunca vi ninguém me amar tanto como aquele pastor. And I was there next Sunday. E eu estava lá no próximo domingo. And the people of the church loved me so much. It was a mystery to me. E as pessoas da igreja começaram a me amar, aquilo era um mistério para mim. And 3 months later, he was saved. E 3 meses depois ele estava salvo. Bible study evangelism. Por esse evangelismo de amizade. And then there's community evangelism, last of all. Por esse evangelismo de estudo bíblico. E por fim, tem esse evangelismo de comunidade. Using monetary resources, gifts, reaching out. We call it ministries of mercy. Usar os nossos recursos financeiros é de muito benefício para aquilo que nós chamamos de ministério de misericórdia. In America, we have a wonderful organization called Word and Deed. Nos Estados Unidos nós temos uma ótima organização chamada Palavra e Ação. They help people out with all kinds of things, Eles ajudam as pessoas com todo tipo de coisa, but they always combine it with the Word, mas eles sempre combinam com a palavra de Deus. so that when you get a benefit from them, Então quando você tem algum benefício que recebe deles, you also have to sit down and hear the Word. você também tem que se sentar e ouvir a palavra de Deus. That can be a very effective tool for E isso pode evangelism. ser uma ferramenta muito eficaz na evangelização. Well, I hope I've given you a few ideas. Veja, eu espero que eu tenha dado a você algumas ideias. I hope I've also convicted you that you need to go out and Eu evangelize. espero que eu também tenha persuadido você a ir lá e convencido para você evangelizar as pessoas. I hope you understand, if you're a believer, that your goal in life should be to bring your family, your friends, your co-workers, your neighbors to the feet of the Eu Savior. espero que se você é um crente, você entenda que seu objetivo de vida é trazer seus amigos, seus colegas, seus parentes, seus filhos aos pés do Senhor Jesus. Go ye therefore Vá e faça discípulos and teach others e ensine outros all things that I have commanded you. todas as coisas que eu vos tenho ordenado. And lo, I am with you till the end of the E world. saibam que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we pray that every converted person in this audience would be an evangelist. Senhor, nós oramos para que todos aqueles que são convertidos aqui hoje à noite sejam evangelistas. Please go with those who will be sent out by this church even tonight. Por favor, Senhor, vá com aqueles que serão enviados por essa igreja até hoje à noite. And please be with those who are unsaved in our midst. Senhor, também seja com aqueles que não são salvos em nosso meio. Oh God, may they be brought even tonight to true repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Ó Senhor, que eles sejam trazidos até hoje à noite ao verdadeiro arrependimento e fé no Senhor Jesus And Cristo. discover what the purpose of life is all about. E mostra a eles qual o propósito da vida verdadeiramente é. To live to the glory of God. Que é viver para a glória de Deus. The God that made me. O Deus que nos fez. The God to whom I have to give an account on the day of O judgment. Deus a quem prestaremos contas no dia do juízo. And the God who alone can save me through his Son. E o Deus que somente Ele pode me salvar através do seu Oh Filho. Lord, let the unsaved among us tonight go to their bedrooms Ó Senhor, que aqueles que não são salvos hoje à noite aqui vão aos seus quartos and get down on their e knees possam se ajoelhar and cry out, "Oh God, be merciful to e me, a peçam, sinner." ó Senhor, seja misericordioso a mim, pecador. Save them, Lord. Salva-os, And Senhor. let them know the joy of belonging to Jesus Que eles Christ conheçam a alegria de pertencer ao Senhor Jesus and to Cristo. look forward to eternity to come. E que eles aguardem o dia em que o Senhor virá. We ask all these things with thy benediction upon this precious church, E nós pedimos todas essas coisas com a bênção do Senhor sobre essa igreja. the ministers and the elders, Abençoa os pastores e os presbíteros, the people, the children, as pessoas, as crianças, the teenagers. os adolescentes. Help us all to live fully for Christ. Ajuda-nos a todos a vivermos plenamente para a glória de Help us Cristo. all to be able to say in truth, for me to live is Christ and to die is gain. Ajuda-nos a dizer para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. We thank thee for our time among them in the past week. Nós agradecemos pelo tempo que passamos juntos essa semana.
Bless them and bless us. Abençoa eles e abençoa nós. And go with us in tender mercy. Com a tua graça e com a tua misericórdia. In our glorious Savior's strong name we pray. Na glória do Amen. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. There will be books available. Remember, these are not profit-making ventures, but these are to spread the good word. One of the books that we talked about earlier this week that there's still a lot left of is How to Do Family Worship. If you're not doing family worship, please be sure to do so. Nós temos divulgado ao longo dessa semana a importância de boa literatura, mesmo na venda do Dia do Senhor, não é para lucro comercial, é para o avanço do reino. E ao longo dessa semana nós falamos deste livro Adoração no Lar, ainda existem algumas unidades e você pode comprar se você quer fazer o culto familiar. It's a way to evangelize your own É family. uma forma de você evangelizar a sua própria família. And then the book dealers told me, the bookman in the back told me that he's willing to take another 20% off of this set of books about Reformed systematic theology. E também o pessoal da livraria MW disse que querem dar um desconto de mais 20% em cima desse livro da Teologia Sistemática This is Reformada. a wonderful set of books for you to have, Dad, Esse é um livro maravilhoso, um conjunto de livros maravilhosos para você to ter. answer all the questions of your children, Para tentar responder a todas as perguntas dos seus to filhos, inform your own mind and the mind of your wife, para informar para a sua própria mente, a mente da sua And your esposa teenage children. e os seus filhos adolescentes. Every doctrine of the Bible is discussed here. Todas as doutrinas da Bíblia são discutidas aqui. We teach what the Bible teaches, Nós ensinamos o que a Bíblia ensina, what church history o teaches, que a história da igreja ensina, how each doctrine can be experienced in your soul, como cada doutrina pode ser experimentada na nossa alma, how it can be made of practical benefit to you. como você pode extrair os benefícios práticos disso. And we end each chapter in doxological praise with a poem or a hymn. E nós terminamos cada um dos capítulos com doxologia, com um salmo ou com um hino. These books will feed your soul. Esses livros vão alimentar a sua alma. And then there's one more fat book. E também tem mais um livro bem grandão. This is about the Puritans Esse aqui é sobre os puritanos. and what they taught and how they used the Bible for their daily lives. E o que eles ensinaram e como aplicaram a Bíblia nas suas próprias vidas. To teach them how to meditate, Eles nos ensinam como meditar, how to pray, como orar, how to live in marriage. como viver no seu casamento. This book is packed full of wisdom from the Puritans. Esse livro está completamente cheio de sabedoria dos It's puritanos. called A Puritan Theology, Doctrine for Life. É chamado de teologia puritana, doutrina para a vida. After this service is over, my wife and I will be there again to sign any books, but do think about getting these books, please. E depois do culto nós estaremos, minha esposa e eu, lá fora para dar algumas assinaturas, mas considere seriamente levar esses livros. They will help you and your family. Eles vão ajudar você e a sua família. It's been wonderful to be with you. God bless you. Foi maravilhoso estar com vocês. Deus abençoe cada um de Bless your vocês. family. Deus abençoe suas famílias. Thank you.